Hoje, nós estamos começando o nosso curso, nossa primeira aula do concurso para a Prefeitura de Caxias, Maranhão. Mas tem um grande detalhe, né? Que esse curso vocês estão se preparando para o concurso de Caxias, mas o conteúdo que será abordado tanto nessa aula quanto nas demais, ele também serve de base para os outros concursos de prefeituras, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que já foi autorizado a empresa a realizar esse concurso. Em breve sairá o edital. Também os outros concursos de tribunais de justiça, tá certo? Ou seja, os concursos na área de serviço social. Então, vocês estão se preparando, tá certo? Com esse conteúdo completo na área específica, com foco no concurso da Prefeitura de Caxias, mas que é um conteúdo que ele é cobrado nos demais concursos da nossa área de serviço social. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Violeta Noleto, sou assistente social, servidora pública municipal da Secretaria de Saúde de Timon, e também assistente social pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares. E nesses dois concursos, né, foi justamente por meio da aprovação, como eu já falei, em concurso público. O meu histórico de aprovação, ele vem também aí de outros municípios, outras cidades, Tribunal de Justiça também, que já fui aprovada. Mas atualmente estou exercendo essas duas funções. Além de ser professora, né, de preparatório para concursos públicos há mais de 4 anos. Então, vamos agora dar início à nossa aula. Nossa primeira aula é sobre história. Antes de iniciar, ainda tem um detalhe para falar para vocês. É muito importante nessa questão da preparação, do aprendizado, da busca do conhecimento, você se dedicar à área específica do serviço social, mas não esquecer também de estudar as disciplinas básicas, porque o que vai garantir a sua aprovação, meu aluno, é justamente você estar atento às questões de serviço social, que é o que nós estamos aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês, dando as dicas básicas para os concursos, mas também as outras disciplinas, português, informática, conhecimento geral de Caxias e outros concursos que é cobrado também aí, legislação do SUS, é isso? Raciocínio lógico ou matemático. Alguns cobram também a questão do direito, então é importante minha aluna e meu aluno estar atento a essa questão, tá certo? Então, eu acredito em você e você também precisa confiar no seu potencial e se dedicar e também tomar nota, fazer as anotações do que a gente traz aqui na aula para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Nosso primeiro assunto, como já falei, é a história e constituição da categoria profissional do assistente social. Então, o que precisamos saber com relação à história e constituição da nossa categoria? Temos uma autora que ela é referência, que ela é básica, quando a gente fala de história e constituição da categoria profissional, que é justamente a Marilda Vilela Yamamoto, nossa bem conhecida Yamamoto no serviço social. Ela é a assistente social, a teórica do serviço social, que mais trabalha a história e constituição da categoria. Então, você precisa estar atenta a alguns livros que nós utilizamos tomando por base, né, essas referências, como Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, que é do Raul de Carvalho, da Marília Yamamoto, Renovação e Conservadorismo do Serviço Social, que também é da Marília Yamamoto, tá certo? Serviço Social na Contemporaneidade, também da Marília Yamamoto, e nós temos 2 textos de um livro que você, minha aluna e meu aluno, tem que estar atento. Anote aí. Direitos Sociais e Competências Profissionais, tá certo? Esse livro, ele não tem mais ele disponível para venda, mas você consegue fazer o download dele, né, pelo site, pela internet. Então, você acessa e coloca Direitos Sociais e Competências Profissionais. É uma publicação do Cefes, do nosso Conselho Federal de Serviço Social. Então, nele tem artigos básicos que todo concurso está cobrando. Então, fique atento nessa dica, tá certo? Então, anote aí. Outra questão também, tá? Sim, professora, e esse livro?
Que artigos você utilizou, né, para esse nosso conteúdo de hoje, História e Constituição da categoria? Foi justamente os fundamentos históricos e teórico-metodológicos do serviço social, da nossa querida Yazbek, e também o significado sócio-histórico da profissão. E é cobrado em concurso? Aí você pergunta, meu aluno, é cobrado em concurso? Com certeza. É cobrado, sim, no concurso da nossa área específica de serviço social. Então, vamos seguindo aqui. Tá certo? Ah, eu nem tinha falado o detalhe. Eu também sou mestrando em políticas públicas pela Universidade Federal do Piauí, tá certo? Estamos aí estudando o mestrado e esse estudo também contribui mais ainda, né, para a gente trazer mais material, mais exemplos, né, das teorias do serviço social para vocês. E aí, voltando para o nosso conteúdo. Concepção e significado social da profissão. O que você precisa saber com relação à nossa concepção e significado social da profissão? Que o significado da nossa profissão social, ele só pode ser compreendido, tá certo? Vamos ver aqui. Ele só pode ser compreendido, né, em sua inserção na sociedade. Então, o significado social da nossa profissão, nós temos que reconhecer esse significado a partir da inserção do assistente social na sociedade, entendendo que tem uma conjuntura social, política e econômica na qual o assistente social está inserido, tá certo? Então, assim é possível compreender o nosso significado social. Temos também que compreender o serviço social como um trabalho especializado. Eu já tinha destacado, mas destacamos novamente, tá certo? Professora, por que o serviço social é um trabalho especializado? Porque ele está inserido na divisão social e técnica do trabalho. Nós temos atribuições privativas, que estão previstas na nossa lei de regulamentação da profissão. Nós temos competências, que também estão previstas na lei de regulamentação. Então, nós temos uma função específica. O assistente social, ele tem sua função, assim como o psicólogo, o pedagogo, o professor, o médico, o engenheiro, a enfermeira. Então, nós temos o nosso trabalho especializado. Então, sempre lembre disso, meu aluno. Concepção e significado social da profissão, nós entendemos que o serviço social é um trabalho especializado, tá certo? Então, vamos continuando. E qual é a autora que vai nos, né, contribuir nessa discussão? A Yazbek, como eu falei. Tomem nota disso. Quais são os textos que você vai encontrar? O significado sócio-histórico da profissão e fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social. Então, concepção e significado social da profissão. Ela nos afirma que é preciso ultrapassar a análise do serviço social em si mesmo, ou seja, sair dos muros internos, né, da profissão, sair da perspectiva endogenista, como tem outro autor que nos fala disso, que é Montaigne, tá certo? Para situá-lo no contexto de relações sociais mais amplas, que constituem a sociedade capitalista, particularmente no âmbito das respostas que esta sociedade e o Estado constroem, frente ao quê? A questão social e as suas manifestações em múltiplas dimensões. E aí, já chama a atenção de vocês para a nossa referência básica. Qual é a nossa matéria-prima de serviço social? É a, vamos lá, grife aí, é a questão social. Mas não é só a questão social, é a questão social e suas múltiplas expressões, suas manifestações. Como é que a questão social se manifesta? São os problemas sociais, políticos, econômicos, ela se manifesta através da pobreza, da miséria, da violência, da falta de emprego, tá certo? Então, essas são algumas das manifestações da questão social. Vamos continuando aí. Então, vocês entenderam que é preciso ultrapassar a análise do serviço social em si mesmo e considerar o contexto histórico que é o da sociedade capitalista, tá certo? Dando continuidade, essa inserção na divisão social e técnica do trabalho, que eu aí só reduzi para vocês, coloquei uma sigla, DST, que quer dizer Divisão Social e Técnica do Trabalho. O inscreve a relação de assalariamento
e o integra ao mercado de trabalho como um dos agentes responsáveis pela execução de políticas engendradas pelo Estado e voltadas ao atendimento das sequelas da questão social. E o que eu grifei para vocês? Lembrar que a nossa inserção na divisão social e técnica, ela também nos coloca nessa condição de assalariamento. Quer dizer, somos profissionais que trabalhamos para garantir os direitos dos usuários, né, da política, seja de assistência social, de saúde, de educação. Trabalhamos para garantir o direito dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, nós nos inserimos nessa condição de trabalhador assalariado. Nós vendemos nossa força de trabalho e nós recebemos um salário por isso. Não é isso, meu aluno e minha aluna? Você que já trabalha ou você que está buscando esse trabalho por meio do concurso público, tem que lembrar desse detalhe. Você vai ter um vencimento, você vai receber o seu salário, porque você vende sua força de trabalho. Então, vamos lá. Sim, professora, até aí tudo bem. Mas qual é o detalhe importante da gente lembrar? Que essas condições de trabalho, condição de assalariamento, né, o nosso contexto social capitalista, ele vai interferir por meio de condições objetivas e subjetivas. Um pouquinho mais à frente a gente vai detalhar isso, tá certo? Sobre essa dimensão objetiva e subjetiva da assistência social. Então, somos responsáveis pela execução de políticas engendradas pelo Estado, ou seja, políticas que são ofertadas pelo Estado e voltadas para o quê? O atendimento das sequelas da questão social. Então, a nossa profissão ela existe porque nós atendemos, nós enfrentamos por meio da política social as sequelas da questão social. As sequelas que são as consequências dessa questão social. Combinado? Então, vamos seguir. Com relação à emergência do serviço social, entendemos que desde a emergência, o assistente social está inserido e engendrado pela divisão social e técnica. Isso insere-se desde a sua emergência, como já falei, no interior dos equipamentos socioassistenciais, existentes junto às classes subalternas. Então, desde a nossa emergência, ou seja, desde a nossa gênese, desde a nossa origem, nós estamos trabalhando por meio dos equipamentos socioassistenciais, nos utilizamos deles. Agora sim, tem um marco histórico que diz quando foi que iniciou o atendimento da assistência social nas grandes instituições assistenciais, que nós vamos ver que é a partir aí dos anos, final dos anos 30, início da década de 40. E entendemos também, né, que o serviço social, ele insere-se no processo de produção e reprodução das relações sociais. Esse, meus alunos, são conceitos básicos que são muito cobrados no concurso, tá certo? É muito cobrado no concurso. É a questão da produção e reprodução da vida social, a reprodução das relações sociais. É tanto que a Marilda Yamamoto e o Raul de Carvalho fizeram um livro tratando justamente sobre isso, relações sociais e serviço social no Brasil, que é um livro que também gosta de ser cobrado. Aí você diz assim, professora, mas acontece que o concurso vai acontecer daqui a 2 meses. Não dá tempo eu ler o livro todo. Entendo você, pode ser que não dê tempo ler o livro todo, mas você pode pegar alguns capítulos daquele livro. Fique atento às nossas dicas básicas do nosso curso, com as dicas do que já tem lá no livro que eu trouxe para você, e você com certeza vai garantir sua aprovação, tá certo? Então, voltando aqui comigo. Insere-se nos processos de reprodução das relações sociais, o serviço social, e tem um detalhe muito importante. Essa é uma pegadinha. Por quê? Porque no processo de reprodução das relações sociais existe continuidades e manutenções, mas também existem rupturas e mudanças. Vamos aqui ficar atento. Professora, continuidade e manutenção de quê, professora Violeta? Continuidade e manutenção da ordem vigente do sistema capitalista. Aí você se questiona, mas nossa profissão é para garantir o direito da classe trabalhadora, garantir o direito do usuário. Como é que eu vou garantir a manutenção do sistema capitalista? Aí é que reside a unidade contraditória do serviço social. Nós, ora, trabalhamos para fortalecer o capital, por isso que eu grifei para vocês. Continuidades e manutenções da ordem social vigente, que é o sistema capitalista. Mas, ora, trabalhamos para o quê?
garantir as rupturas e as mudanças, as transformações, que é justamente aí que reside a direção social da nossa profissão. Então, ora fortalecemos capital, ora o trabalho. Você precisa entender isso só desde sempre, desde a nossa constituição da categoria, até o Serviço Social da Contemporaneidade, que nós vamos ver futuramente em outra aula. Nós precisamos compreender que a nossa profissão, ela está sempre na mediação desse conflito, capital versus trabalho, ok? Então, como já adiantei para vocês, nós temos essa dupla vinculação. As instâncias mandatárias institucionais. Sim, professor, o que é instância mandatária institucional? São as instituições com as quais a gente trabalha. E também a nossa população usuária, que é o trabalhador, que é o usuário para quem se destina o nosso serviço, tá certo? Continuando, olha a imagem que eu trouxe para vocês aí. Minhas alunas, meus alunos, de um trabalhador, que ele mostra suas mãos. Talvez não fique bem clara, mas fique atento a essa imagem, que ele mostra as mãos de um trabalhador, as mãos sujas de barro, né? Então, mostra que é um trabalhador, que ele se dedica, mas que ele também é explorado por esse sistema capitalista. Então, tem essa nossa dupla vinculação. Ainda tem um detalhe. Quero voltar aqui com vocês no slide anterior. Vamos lá. Essa dupla vinculação ainda tem um grande detalhe. Trabalhamos numa instituição, certo? Ou seja, garantimos o direito do usuário da classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo temos que lembrar, nós trabalhamos numa instituição que oferta esse serviço, por isso a nossa dupla vinculação, tá certo? Então, por exemplo, eu trabalho na Secretaria de Saúde do município, né? De um município do estado do Maranhão. Então, trabalhando na Secretaria de Saúde, eu trabalho nessa instituição e eu vou buscar garantir os direitos da classe trabalhadora. A minha função lá é justamente no planejamento, na gestão das ações de saúde. Mas, professora, como é que você vai atingir o trabalhador? Se o seu trabalho, ele é com planejamento, com organização, com a gestão do serviço. É justamente por meio da interação com as coordenadoras, com os coordenadores, que a gente planeja as ações da instituição e ela vai incidir diretamente no usuário, não vai? Lá naquele usuário que vai até o serviço de saúde, lá na unidade básica de saúde e vai procurar o serviço. E você que vai ser futuramente funcionário de uma prefeitura, você que vai ser funcionário também de um hospital universitário, né, com o edital aberto aí da empresa brasileira futuramente, né, que vai ser lançado de serviços hospitalares, mas já foi autorizado. Então, você que quer trabalhar também no Tribunal de Justiça, tá certo? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Ainda estou lembrando de um grande detalhe. Vai ser lançado também o concurso para o Ministério Público do Estado do Piauí. Então, fique atento, tá certo? Então, vamos lá. Então, você que quer trabalhar em uma dessas instituições, o seu trabalho ele vai incidir diretamente nessa demanda que vem do usuário. Então, continuando aqui, a reprodução social é um conceito fundamental para a compreensão da profissão na sociedade capitalista, tá certo? A reprodução das relações sociais, como a reprodução do capital, ela permeia as várias dimensões e expressões da vida em sociedade. A imagem, ela cortou um pouco o nome da Yamamoto, mas aí você já está atento que é a Marilda Vilela e a Yamamoto que nos afirmou isso, tá certo? Com relação à reprodução das relações sociais, a reprodução de determinado modo de vida, do cotidiano, de valores, de práticas culturais e políticas e do modo como se produzem as ideias nessa sociedade. Então, vamos lá. O que é a reprodução das relações sociais? É justamente isso. É a reprodução da vida social, do modo de vida, como nos comportamos, das questões políticas, sociais, que é um pouco mais à frente. São as ideias que expressam em práticas sociais, políticas, culturais, padrões de comportamento e que acabam por permear toda a trama de relações da sociedade, tá certo? Então, reprodução das relações sociais é isso. É o modo de ser, é o modo de viver em sociedade, de manter as relações sociais, tá certo?
Dando continuidade, vamos fechar esse item trabalhando a unidade contraditória do serviço social, que eu já falei, mas a gente vai reforçar com a visão da Yazbek. O que é que ela vai dizer? Não se trata de uma dicotomia, tá certo? Dessa polarização, mas o fato de que ela não pode eliminar essa polarização do seu trabalho, essa diferença, essa contradição. Não é possível eliminar. Você precisa estar atento a este detalhe? Com certeza, meus alunos. Fiquem atentos. A unidade contraditória do serviço social é justamente que não podemos eliminar essa polarização do seu trabalho, uma vez que as classes sociais e seus interesses só existem em relação, tá certo? Então, outro ponto-chave que adora ser cobrado em concurso. Então, vamos aprender, tá certo? Participa tanto do processo de reprodução dos interesses de preservação, anote, fique atento, preservação do capital, quanto das respostas às necessidades de sobrevivência dos que vivem do trabalho. Por que que eu grifei novamente? Eu já tinha marcado, já tinha sublinhado, mas eu grifei para enfatizar que você precisa saber que existe a reprodução social, que ora se preserva o capital, ora fortalece o capital, ora se atende e se responde às necessidades daqueles que vivem do trabalho. Tá certo? Quem é que afirma isso? Maria Carmelita Yazbek, 2009. E aí, nós temos uma ação perpassada por correlação de forças que visa ou fortalecer o capital ou o trabalho. Estamos só reforçando o que já abordamos desde o início. Então, essa correlação de forças que ora fortalece o capital, ora fortalece o trabalho. Tá certo? E eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem aqui, olha. Nós temos, quem é que está desse lado aqui? É o trabalhador. E aqui desse outro lado é o capitalista. Então, e vocês estão vendo uma imagem aqui, né? Dele despedindo esse trabalhador. Esse trabalhador, ele está sendo, né, colocado para fora do mercado de trabalho. Então, é essa unidade contraditória do serviço social que estamos chamando a atenção de vocês, tá certo? Então, vamos agora dar continuidade. O próximo slide, tá certo? Então, continuando, como eu estava falando para vocês, com relação às dimensões objetivas e social. Qual a autora que vai nos fundamentar? É a Maria Carmelita Yazbek. A Yazbek de novo com a gente, tá certo? Vamos aqui. A Yazbek, 2009. Então, leiam os dois textos da Yazbek que eu orientei vocês. Refletem a unidade contraditória de serviço social, as dimensões objetivas e subjetivas. Com relação às dimensões objetivas, nós já vamos considerar o quê? Os determinantes sócio-históricos da nossa profissão, do exercício profissional nas diferentes conjunturas. Então, os determinantes sócio-históricos têm a ver com o quê? O exercício profissional em diferentes conjunturas. Já as dimensões subjetivas, vamos lembrar, subjetividade é o significado que tem a nossa profissão e que consciência nós temos com relação ao significado social que ela tem. E aí vamos para o conceito da Yazbek. O que é que ela diz? No sentido de identificar a forma como o assistente social ou a assistente social incorpora em sua consciência o significado de seu trabalho e a direção social. Fiquem atentos a esse grande detalhe aqui. Que imprime ao seu fazer profissional. Então, por que eu disse que é para você ficar atento quando eu falo da direção social que imprime ao seu fazer profissional? Porque esta consciência, o significado social que a profissão tem, ele tem uma direção social. Eu vou retomar aqui, eu vou trazer para essa discussão o que o José Paulo Neto fala de pluralismo. A nossa profissão, ela tem um pluralismo profissional, não é isso? Pode anotar. Deixa eu anotar aqui. 26 minutos. Claro, não sai. Então, é o seguinte, voltando aqui.
Com relação às questões, as dimensões subjetivas, no sentido de identificar a forma como as ciências incorporam em sua consciência o significado de seu trabalho e a direção social que imprime esse fazer profissional. Eu gostaria de trazer para essa discussão também a visão do José Paulo Neto. Por quê? Porque o José Paulo Neto ele vai falar de pluralismo profissional. Então, devemos entender que hegemonicamente a nossa profissão, ela tem uma direção social no sentido da defesa da classe trabalhadora, no sentido da eliminação, né, de toda forma de exploração, de minimizar os efeitos do avanço do capitalismo. Essa direção social do nosso projeto ético-político profissional, no sentido de garantir os direitos da classe trabalhadora. Por outro lado, será que todos os assistentes sociais do Brasil, eles seguem essa direção social em consonância com o nosso projeto ético-político da profissão? Não. Por quê? Porque existe o que eu trouxe para vocês agora, o pluralismo profissional, que é o que o José Paulo Neto fala. Então, existe a vertente, a corrente positivista, que é conservadora, existe o estrutural funcionalismo, existe a fenomenologia e o marxismo. Então, existem várias correntes teóricas que fundamentam o serviço social, tá certo? Então, por que eu trouxe isso para vocês? Para vocês entenderem que a nossa profissão ela tem uma direção social que hegemonicamente segue essa tradição marxista, no sentido de eliminar toda forma de preconceito, no sentido de eliminar toda forma de exploração da classe trabalhadora, tá certo? Continuando, com relação à relativa autonomia profissional da assistente social. Para a gente fechar esse primeiro momento e já trabalhar algumas questões, nós vamos entender o quê? Embora o serviço social ele tenha sido regulamentado como a profissão liberal no Brasil, o assistente social ele não tem se configurado como profissional autônomo no exercício de suas atividades. Quer dizer, é uma profissão regulamentada, tem uma lei que regulamenta? Tem, mas nós temos uma relativa autonomia, tá aqui grifado para vocês. Tá certo? Então, o serviço social, ele é entendido enquanto trabalho, resumindo tudo que a gente trouxe no começo da aula até agora, e o assistente social, como trabalhador, ele tem, tá certo? Nas expressões da questão social, a matéria-prima de sua atuação profissional. Então, fechando esse assunto, a gente entende o quê? Que temos uma relativa autonomia profissional, que nós temos na questão social a matéria-prima da nossa profissão e que é justamente para enfrentar as sequelas dessa questão social que nós trabalhamos, que nós atuamos junto aos serviços sociais, à política social para enfrentar essas sequelas. Combinado, meu aluno e minha aluna? Então, vamos agora resolver duas questões. Vamos lá. Eu trouxe para vocês uma questão que é da Fundação Carlos Chagas, tá certo? 2014. E ela disse o seguinte, vamos lá, atentamente ler essa questão. Ao abordar o serviço social no processo de reprodução das relações sociais, parte-se da compreensão de que o significado social da profissão, ele é desvendado por meio de sua inserção na sociedade. Nessa linha, é correto afirmar. Letra A. Esta inserção parte de suas demandas, tarefas e atribuições que permitem por si mesmas desvendar a lógica da profissão e que dão sentido ao fazer profissional. Vamos lá. Dica básica para toda questão que você analisar de serviço social. Primeiro, você tem que estar atento ao enunciado da questão. O que é que a questão está pedindo no enunciado? Então, o que é que ela está dizendo aqui? Ao abordar o serviço social, no processo de reprodução das relações sociais, passa a compreensão de que o significado social da profissão, ele é desvendado por meio de quê? De sua inserção na sociedade. Então, nessa linha, nesse sentido, é correto afirmar o quê? Na letra A, ela vai dizer que esta inserção parte de suas demandas, tarefas e atribuições que permitem por si mesmas desvendar a lógica da profissão. Meus alunos, não é por si mesmas. Por quê? Nós acabamos de estudar que existe a influência da conjuntura social, política e econômica. Nós estamos inseridos na sociedade. A própria questão já diz aqui, olha,
nós estamos inseridos na sociedade. Então, não é por si mesma essa inserção profissional. Continuando, letra B. O serviço social, ele participa tanto do processo de reprodução... Opa, só um instantinho. O serviço social, ele participa tanto do processo de reprodução das relações sociais, tá certo? Vamos lá, voltando aqui. Ele participa tanto do processo de reprodução dos interesses de preservação do capital, quanto das respostas às necessidades de sobrevivência dos que vivem do trabalho. Não se trata de uma dicotomia, mas o fato de que ele não pode eliminar essa polarização de seu trabalho. Então, a letra B, ela pode ser uma das alternativas ou ela pode ser a alternativa correta? Vamos ficar atento. O que é que diz a letra B? Ela fala justamente do que a gente já estudou hoje. Que o serviço social participa do processo de reprodução dos interesses de preservação do capital, quanto de quê? Das respostas às necessidades de sobrevivência dos que vivem de quê, turma? Do trabalho. Tá certo? Por que eu tô chamando de turma? Porque vocês, meus alunos, vocês formam minha turma. Tá certo? Vocês já têm vários alunos inscritos nesse curso e gostaria que mais alunos ficassem atentos tá certo? A essas questões, a este curso. Então, vamos lá. Voltando aqui. Letra C. A prática do assistente social não pode ser polarizada pelos interesses de classes sociais, pois no processo de reprodução das relações sociais, ao profissional cabe dar respostas adequadas para a preservação do capital, de modo que este consiga atender às necessidades sociais. Então, vamos lá. Primeiro, ela disse o quê? Que a prática da assistência social não pode ser polarizada. Tá errado, olha. Corte bem aqui o não. Por quê? Porque ela pode ser polarizada. Nós vimos isso. Não podemos eliminar essa polarização. É o mesmo que dizer que ela pode ser polarizada. Tá certo? E ainda vai... O erro também na questão tá pelo fato de ele dizer que ao profissional cabe dar as respostas adequadas para a preservação do capital, de modo que este consiga atender às necessidades sociais. E onde é que fica as necessidades do trabalhador? Então, por isso essa questão está errada. Letra D. A atuação do assistente social deve ser guiada, sobretudo, pela sua dimensão subjetiva, ou seja, depende do modo como o profissional constrói sua intervenção, atribui-lhe significado, confere-lhe finalidades e uma direção social. Aí eu lembro para vocês, nós temos apenas a dimensão subjetiva e onde é que ficou a objetiva? Então, o erro da questão está nisso, porque ele diz o quê? Sobretudo a dimensão subjetiva. E ele desconsiderou a dimensão objetiva que diz respeito ao quê? Às determinações sociohistóricas da profissão. Então, por isso que está errado. Quando ele fala que é sobretudo as dimensões subjetivas. E letra E. O profissional, ele deve ter consciência que no processo de institucionalização, de legitimação da profissão, não participa, tá certo? Não participa do processo de reprodução dos interesses de preservação do capital e sim das respostas às necessidades de sobrevivência dos que vivem do trabalho. Ficou cortado, mas você vai ter acesso ao material em PDF. Então, quando você faz o download do material, que você vai ver aí a letra E. Então, qual o erro dessa questão? Quando ele diz que o profissional, ele deve ter consciência de que no processo de institucionalização, de legitimação da profissão, ele não participa do processo de reprodução dos interesses de preservação do capital. E ele participa, tá certo? E também das respostas das necessidades dos que vivem do trabalho. Então, o erro da questão é quando ele diz o quê? Que não participa, tá certo? Então, meus alunos, qual a resposta correta? Só pode ser a letra B, tá certo? Por que só pode ser a letra B? Porque na letra B ele vai dizer o quê? Que o serviço social participa tanto do processo de reprodução dos interesses de preservação do capital, quanto das respostas às necessidades de sobrevivência dos que vivem do trabalho.
Não se trata de uma dicotomia, mas o fato de que ele não pode eliminar essa polarização de seu trabalho. Está perfeito a letra B, tá certo? Então, vamos para a próxima questão, para a gente entender mais ainda sobre o significado social da profissão. Também da FCC. Segundo Yazbek, a análise dos principais fundamentos do serviço social, ela deve considerar quais são os fundamentos do serviço social. A gente já deu uma pincelada hoje. A questão das correntes teóricas que fundamentam a nossa profissão, tá certo? Também da metodologia. Como corrente, a gente lembra positivismo, funcionalismo, estruturalismo, marxismo, fenomenologia, como algumas das correntes. E, primeiro item, detalhe, meus alunos, sempre fiquem atentos. Quando tiver essa questão que tem os itens e você tiver as alternativas, se você tem certeza de uma alternativa, você vai logo, tem certeza de um item, você vai logo para as alternativas e marca aquela que você tem certeza, porque ela já ajuda a você eliminar as outras, tá certo? Então, essa é uma dica básica. Primeiro item, o conhecimento do processo histórico de constituição das principais matrizes do conhecimento social. Então, o que foi que ela perguntou aqui na questão? A análise dos principais fundamentos do serviço social deve considerar o quê? O conhecimento do processo histórico de constituição das principais matrizes de conhecimento do social. Deve considerar? Com certeza. Nós vimos isso com relação à dimensão objetiva, os determinantes sociohistóricos, né? Então, é preciso sim ter o conhecimento do processo histórico de constituição das principais matrizes de conhecimento social. Então, primeiro está correto, verdadeiro. Então, se está verdadeiro, ela está perguntando o que é que está correto, né? Na questão, que se afirma em. E já posso eliminar algumas alternativas. Posso eliminar a letra B, posso eliminar a letra D, e vou ficar na dúvida aí entre a C e a E. Mas não ajudou muito não, de qualquer forma, eu vou ter que ler a segunda e a terceira. Vamos lá. Segunda questão, segundo item. O complexo movimento histórico da sociedade capitalista brasileira e do processo pelo qual o serviço social incorpora e elabora análises sobre a realidade em que se insere e explica sua própria intervenção. Também os fundamentos do serviço social estão relacionados a isso, ao complexo movimento histórico da sociedade capitalista brasileira e do processo pelo qual o serviço social ele incorpora e elabora as análises sobre a realidade em que ele se insere e explica sua própria intervenção. Será que está correto? Está corretíssimo, porque estamos inseridos na sociedade capitalista e o fato de estar inserido nela e ter uma reprodução de relação social, essas dimensões objetivas, ela incide no nosso trabalho. Então, está correto. Esse movimento histórico da sociedade é justamente o que? A dinâmica social, tá certo? Então, se o item 2 está correto, a gente já elimina a letra A. Vamos para a análise do item 3, que essa profissão busca explicar e intervir sobre a realidade social sem definir direção social. E aí, a nossa profissão, ela busca explicar e intervir sobre a realidade social sem definir direção social. Nós vimos já na explicação, a nossa profissão, ela tem uma direção social. Então, quando ele fala sem definir direção social, está totalmente errado, tá bom? 1 e 2 estão corretos, tá certo? Letra C, os itens 1 e 2 estão corretos.